Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos Senhores Usados. Eu sou o Mestre Vlad. Estamos aqui hoje para fazer um resumão do que aconteceu na nossa lindíssima campanha que já está com 109 capítulos. Segue a vinheta. Agora, vamos falar sobre o que é Lords of Shadows. Lords of Shadows é a minha campanha atual de RPG. É uma delas, né, que eu vou começar outra logo, mas é a minha campanha atual de RPG, que basicamente engloba um mundo pós-apocalíptico, onde o vampiro malucão começou a destruir a coisa toda. Sim, não estou falando de Strahd, porque o Strahd, além de malucão, é um talarico, mas estou falando aqui de Mortei Vladivlaus Draculian Tips III. Olha que nome extenso, gente. E esse cara é basicamente o rei dos vampiros e uma criatura extremamente poderosa. Se colocasse ele e Strahd lado a lado, ele certamente bateria no Strahd muito, faria o Strahd chorar feito criança. Mas vamos aí ao que fala sobre o nosso RPG. Ele é basicamente uma facção ali de celestiais que tentam salvar o mundo, né? Que tentam salvar o mundo dessa guerra insana que o Vlad começou, que exterminou quase todos os humanos. É claro que há outros inimigos aí que aproveitam da situação, como os demônios, que se aproveitam da situação para sair do inferno e começar a causar algum causinho ali, porque eles também queriam causar confusão. Mas basicamente o foco da campanha é enfrentar e derrotar o vilão principal, que já é estabelecido desde o começo, que é o Mortei Vladivlaus Draculian Tips III. E o que é esse mundo, gente? Ele é muito parecido com o nosso mundo, porém ele é um mundo com magia, ele é um mundo com criaturas mágicas, e essa guerra só liberou ainda mais essas criaturas mágicas aí para andar sobre o mundo livremente. O nosso RPG se passa 350 anos depois do começo da guerra, então já são 350 anos de guerra aí que tá rolando solta. A humanidade tá quase extinta, há poucos milhões ali de humanos, talvez 200, 500 milhões de humanos no máximo, e algumas outras raças estão quase extintas também, há pouco mais de milhares deles, talvez ali 10, 20 mil restantes de sua raça, que são os elfos, os anões e as raças clássicas aí de D&D, fora as raças monstruosas como Orc, Orc e tudo mais. Vamos começar aí pelo capítulo 1, gente, que se chama Floresta Morta, né? Eles foram enviados pelo Celestial Gabriel até Dreyhonin, que é a Ásia, antigo Japão, que é o reino atual do Vlad. Eles foram enviados lá para salvar algumas pessoas e voltar para Sanctus Day. Infelizmente, no meio do processo acontecem muitas coisas. Eles vão parar numa floresta repleta de mortos, pois não há controle de onde o portal vai aparecer. Então eles foram parar numa floresta repleta de mortos. Eles enfrentaram alguns mortos e infelizmente o bardo do grupo, chamado João, acabou atraindo a atenção de muitos zumbis ali, porque ele ficou cantando durante a caminhada deles, atraindo aí a atenção para ele. E junto dele estava dois ladinos, uma ladina chamada Shiro Harvelli e outro ladino chamado Christopher Leak. Ambos vampiros, ao contrário de João, que era um humano comum. Eles eram vampiraços, né? Mas eles eram vampiros do bem, gente. Eles eram vampiros que queriam ali ajudar a humanidade a se livrar da guerra. Eles vão caminhando juntos e infelizmente o João comete esse erro e eles vão até uma vila onde eles encontram ali algumas criaturas, né? E eles acham que aquela vila ali é a que eles queriam estar, mas aquilo ali ainda não é o objetivo principal deles. É uma side quest que eu coloquei, era opcional, para testar a moral dos personagens. Eles param para ajudar as pessoas e eles vão ver ainda se há sobreviventes, uma vila completamente devastada e cheia de mortos. Mas infelizmente não há quase nenhum sobrevivente. E a nossa sessão termina quando eles encontram uma cabana que estava trancada. O capítulo 2 se chama Sobrevivência. Eles começam a procurar por sobreviventes, né, que estejam ali naquela vila. Eles encontram algumas crianças, uma dessas crianças está infectada, eles não sabem, eles começam a conversar e não percebem o que está acontecendo ao redor ali deles, né, não conseguem perceber o que está acontecendo no mundo. E enquanto isso eu faço as duas crianças saírem dali para conversar a sós. Infelizmente, por falta de atenção ali dos jogadores, né, eles acabam que não conseguem salvar as crianças, esses dois garotos. E esses dois garotos acabam morrendo, pois o garoto estava infectado, se transforma em zumbi, mata o amigo.
sobrando apenas as 3 meninas que também estavam lá. Então eles decidem ir embora, porque o Christopher, né, o personagem ladino, interpretado por Thiago, tinha uma moedinha que podia falar pra ele coisas que essa moeda estava vendo, até aí um limite de metragem, se eu não me engano, era 200 metros na época. E ele ficou sabendo de uma horda de zumbis que havia sido atraída até eles. Como essa horda de zumbis foi atraída? É simples. O João Tocano acabou atraindo a horda de zumbis da floresta. Eles seguem então ali o caminho deles até a saída do lugar e eles vão tentando ali despistar ali os zumbis rapidamente, fazer algumas armadilhas até que eles chegam ao forte, que realmente ali sim é o objetivo deles. Ali estão as pessoas que eles deveriam salvar. Eles chegam até esse forte, até esse objetivo, onde eles basicamente vão descansar. E acaba aí a nossa segunda sessão, né? Nosso capítulo 2. O capítulo 3 é chamado Sem Saída, pois eles começam ali a fazer os planejamentos do que eles têm que fazer, por isso que eles estão começando a ser cercados por mortos-vivos. Aquela horda começa a cercar o forte. Eles não têm muito tempo para fazer coisas, eles não têm muito tempo para poder descansar, então eles têm que tirar um descanso curto para ver o que vão fazer. Eles conseguem ali uma ajuda, eles sabem que as criaturas vão chegar ali mais ou menos 6 horas, então eles preparam algumas armadilhas e depois eles vão dormir ali por mais 8 horinhas, né? Eles conhecem a líder da cidade, a líder da cidade conversa um pouco com eles e fala que eles precisam ir rapidamente, né? Sair rapidamente dali se é isso que está acontecendo. No entanto, para complicar um pouquinho mais ainda as coisas, eu mandei eles rodarem um D100, um dado de porcentagem. Havia uma porcentagem ali de 20% de toda aquela horda, né? Toda a energia mágica profana liberada por aquela horda de zumbis ter despertado o antigo arquiduque que estava dormindo ali, um arquiduque vampírico que era para estar dormindo. E ele é basicamente uma criatura muito forte e ele acabou que foi despertado por conta dos dados, né? Ele acabou despertando ali com toda a movimentação mágica de criaturas que aconteceu. Ele despertou e foi ao encontro ali dos nossos queridos jogadores. Os jogadores não sabiam o que ia acontecer naquele momento, pois eu não tinha avisado a eles ainda. Eles só souberam no final da sessão, quando eles estavam se preparando para lutar contra os mortos-vivos, e eles subitamente pararam, né? Os mortos-vivos pararam, porque chegou o arquiduque Dimitrios von Azengar, que é basicamente uma das principais armas dos vampiros. Os arquiduques são extremamente poderosos e eles são extremamente letais. Eles são criaturas de CR 30, para quem quer saber. E ele deu uma escolha para o grupo: ou vocês se rendem e devolvem os humanos que pertencem ao meu mestre, ou eu vou mandar a minha horda de zumbis invadir e matar todos vocês. E depois daquilo ele foi embora, porque não fazia sentido ele ficar ali. Já tinha uma horda de zumbis para cuidar e ele viu que aquelas pessoas eram fracas e insignificantes. Então nós vamos aí para o nosso capítulo 4, chamado Santa Ajuda. Depois eles lutarem com os zumbis novamente, né? Depois do combate recomeçar, eles começam ali a tentar achar um jeito de fugir. Então Shiro, que era uma vampira, foi tentar orar ali para os celestiais, né? Ela acabou se machucando um pouco por conta da energia divina, pois ela é um vampiro. Mas isso foi algo muito bom que ela fez, pois com a ideia dela de orar, ela conseguiu entrar em contato com os celestiais, que conseguiram dar energia para ela, abrir o portal e ela sair. Mas essa energia tinha saído de um lugar que eu ainda não iria explicar naquele momento. Eles abriram o portal e todas as pessoas que estavam ali conseguiram fugir. Algumas morreram, né? Então não todas fugiram, mas a maioria fugiu. Algumas morreram. A líder do acampamento, que era basicamente uma monge, que seria muito importante ali para a evolução da história em Sanctus Day, acabou perdendo a mão. Então ela foi junto também, né? E eles conseguiram ali sair vivos daquela situação repleta de perigo e que eles poderiam morrer. Mas eu sabia que eles iam dar algum jeito. Eu dei para eles a chance ali de pensar. Já o nosso capítulo 5 se chama A Reunião. E a reunião é basicamente para discutir o erro enorme que acabou acontecendo ali por conta de um player. Foi basicamente o João. Eles se reuniram com os líderes, né, os celestiais e alguns generais deles, para discutir ali o que tinha acontecido.
Eles avisaram que o Arquiduque tinha despertado e eles perguntaram por quê. E ao invés de mentir, eles falaram, né? Que o João acabou causando isso cantando. Então, para os Celestiais, que são seres completamente rigorosos e doutrinados, né, a fazer o certo e que não, crimes assim não podem passar, pegaram um garoto para julgamento. E o João é literalmente um garoto de 16 anos. Então pegaram ele para um julgamento. E toda a reunião ali começa a acontecer sem a presença do João. O jogador tinha deixado a mesa, né, temporariamente, não queria jogar, porque ele não achou justo o que aconteceu, mas eu disse pra ele, cara, isso é apenas consequência dos seus atos. Como eu falo, pensem nos seus atos, porque eles impactam no mundo. Voltando ao nosso resumo. Na reunião eles conversaram muito, conheceram alguns generais, falaram o que estava acontecendo, ficaram sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo ao longo ali. E eles foram informados que a próxima missão deles seria em Helheim, que é América, né? A América em geral, tanto do norte, a América Central e a América do Sul está tomado por demônios. É o reino dos demônios ali agora. E basicamente eles receberam a informação de que algumas criaturas estavam sendo mortas, outras estavam enfraquecidas e outras estavam lutando em extrema desvantagem, como a temida cobra protetora Boitatá, que estava sendo encurralada pelos demônios, ou então Curupira, que acabou morrendo ali na luta contra os invasores infernais, tentando defender as florestas. Então eu coloquei ali um pouquinho da nossa cultura, porque tem a cultura de todo lugar, faço questão de procurar saber pelo menos um pouco para poder falar, né? E eles souberam que ali estava sob controle de Leviatã. Esse foi um capítulo muito longo, então é um capítulo assim que teve muita coisa acontecendo, teve muita conversa e eu tentei resumir tudo aqui. O capítulo 6 foi o julgamento deles, né, o julgamento de João. Nesse julgamento, basicamente o João estava sendo condenado por outra traição, né, e por despertar um arquiduque vampírico que iria dificultar muito a guerra e fortalecer muito o lado do Vlad, o que não era mentira. Então eles colocaram os pontos e perguntaram para todos o que deveria ser feito e pediram a todos que dessem ali um esclarecimento do que tinha acontecido para que eles pudessem chegar a um veredito. Mas o veredito foi que João era culpado. No entanto, um dos jogadores falou que o João era só uma criança e que ele não poderia ser punido com tanta severidade. Aziel, que é ali um dos príncipes celestiais, ele é um dos príncipes celestiais mais fortes, ele olhou e disse que eles tinham razão, mas que João não poderia sair impune daquilo. Então ele devolveu a alma de João, ele tinha arrancado a alma de João para julgamento, ele devolveu a alma do João, o corpo, e condenou ele a ficar preso para sempre em Sanctus Dei, para que ele pagasse pelo seu crime, ajudando no hospital, curando pessoas que provavelmente seriam feridas tanto pelo arquiduque que ele havia liberado, quanto por outras coisas. E então eles dão um cristal pros jogadores e fala: sua nova missão é em Helheim, vão pra lá, o portal está aberto. Eles vão até o portal, entram e acaba aí capítulo 6, o julgamento. E vai pro capítulo 7, o reino dos demônios. Chegando lá no reino dos demônios, todos eles juntos, eles chegam em uma espécie de aeroporto, onde há muitos aviões ali velhos e tudo mais. E eles começam ali a fazer algumas procuras, algumas buscas. E eles também estão na companhia de um novo membro do grupo, que é a fada Edra, né? Mas infelizmente a Edra não pôde ficar com eles por muito tempo, porque a jogadora não conseguiu ficar com eles por muito tempo. E eles vão seguindo a viagem, eles vão se ajudando, o Edra vai falando com as plantas, pois ela é uma fada, ela consegue falar com as plantas, para poder ali ganhar uma direção, e eles vão se guiando dentro ali do reino dos demônios. E eles acabam achando alguns demônios, né? E alguns Sarrogins, que são aquelas criaturas do mar, que são peixes humanos com tridentes. Eles começam a batalha, conseguem vencer os Sarrogins, mas é um combate meio difícil, porque eles têm uns traços um pouco peculiares que tornam o combate meio difícil, e eu fiz aquele combate ser um pouco difícil, para eles entenderem que o Helheim não era brincadeira, era um verdadeiro inferno na Terra. Eles então enfrentam, vencem,
mas eles têm que fugir, né, de uma criatura maior que está vindo ali, que é um demônio transeunte, é um demônio gigante, e eu dei logo de cara para eles, vocês não têm chance contra esse demônio, vocês precisam se esconder. Ele é muito mais forte que vocês, e isso é muito evidente. Então, eles se esconderam, né, eles fizeram ali os testes, se esconderam, mas infelizmente uma das jogadoras, ela tirou uma furtividade relativamente baixa, e eu perguntei pra ela, você vai ficar aí mesmo? Ela disse, eu vou, né? A jogadora da Shiro. E infelizmente ela acabou morta ali no processo. Pois o bicho havia visto ela e soltou um raio de fogo dela. O problema é que ela estava level 3 e ela é uma vampira. Vampiros são fracos contra o fogo, então eles tomam o dobro de dano de fogo. E o dano foi suficiente para matar ela, né? E a nossa sessão ali terminou com a infeliz morte da Shiro Harvelle. Mas ela não havia morrido, pois eu coloquei um plot atrás dela que ela não conseguiu perceber. E não, isso não foi para salvar o personagem, foi algo que já estava acontecendo e que em todos os testes dela ela não conseguiu passar em nenhum para perceber. Tá? Aí vem o nosso 8º capítulo, a perda e o velho lobo. Perda é basicamente relatando a Shiro, que acabou de morrer. Eles ficam tristes, mas eles sabem que tem que seguir a missão deles. Então eles começam a procurar alguns lugares, eles acham um poço abandonado que está fortificado, e lá dentro eles encontram um NPC super divertido, que eu fiz questão de fazer todo o background só para ele, que se chama Carl Schmidt. E eles basicamente vão conversar com aquele velhinho que parece muito doido das ideias, por estar vivendo naquele local há muito tempo já. Então eles começam ali a conversar com ele, descobrem que ele é um antigo templário da ordem religiosa de Deus, né? E que ele foi enviado ali muito antes deles ali, há muitos anos antes, uns 30 anos antes deles, 40 anos ali, para poder destruir o mal que estava lá. E infelizmente ele destruiu o mal, mas custou a perda aí de todos seus amigos e da sua volta para casa. E ele acabou ficando naquele lugar enlouquecendo completamente. Mas ele não estava sozinho, eles viram que ele estava acompanhado de um fantasma chamado Frank Martin. Esse fantasma, ele tinha muitas informações para passar pro grupo, mas o grupo não quis interagir com eles. Então o fantasma só ficou olhando para eles mesmo, dando risadinha, pois o fantasma sabia de muita coisa. Eles fizeram um acordo com o velho para recuperar algumas coisas do velhinho, e em troca de informações eles foram buscar, né? Mas eles acabaram ali no meio do caminho encontrando uma celestial chamada Laura, que agora que Laura é interpretada pela antiga jogadora da Shiro. Ela perdeu o personagem e fez outro. E eles ficaram ali e voltaram depois de encontrar alguns sobreviventes. Eles voltaram e infelizmente, né, ali, quando eles despertaram depois de dormir, eles viram um imenso sol negro que estava amanhecendo, como se o sol tivesse sido engolido ali por uma enorme tristeza, uma enorme infelicidade ou um presságio de algo muito ruim que estava por vir. O capítulo 9 se chama A Busca, que é basicamente eles fazendo a busca por pessoas desaparecidas ali onde eles estão, que é na região da Filadélfia. Eles começaram a procurar na cidade inteira, encontrou algumas coisas, um monte de demônio decepado, algumas armadilhas ali que eu preparei para eles, que não ia dar muito dano, mas ia fazer certo estrago, e mais pra frente eles iam ter que enfrentar alguns inimigos, né? Então eu fiz aí umas armadilhazinhas, eles acabaram caindo em algumas, eles foram procurando sobreviventes. E no final, eles encontraram num velho prédio abandonado o que parecia ser um sobrevivente pedindo socorro. Eles foram para aquele prédio. A fada, né, que agora já estava sendo controlada por mim, pois a jogadora teve que deixar, foi ali buscar um desses sobreviventes em algum dos quartos. E foi ali que, né, eu tive que tirar a personagem da jogadora de cena, pois ela ia se tornar um NPC. E não tinha como eu ter NPCs controláveis naquele momento. Então ela acabou se transformando em pedra e eles acabaram achando uma sobrevivente
mas infelizmente já era tarde demais, pois ela havia sido atacada por um demônio que acabou matando ela. Isso porque eles falharam em testes, né, de atletismo para chegar até ela e não chegaram a tempo e ela acabou morrendo. E o nosso capítulo termina com eles matando o demônio que havia matado ela e saindo bem frustrados daquele prédio, tá? E começa então o nosso 10º capítulo, que se chama O Anjo Caído. Eles venceram os demônios, a mulher acabou morrendo, então eles foram procurar mais coisas pela cidade e encontraram um colégio, né? Antes de entrar, eles tiveram uma discussão muito fervorosa sobre os celestiais, pois havia sido descoberto. E para poder fazer com que eles fugissem da situação lá atrás, quando eles foram para Dreyhonin, quem libertou eles foi o Miguel, quem construiu o portal foi o Arcanjo Miguel, o Príncipe Miguel. Mas para isso ele teve que fazer um pacto com o vampiro, com o rei dos vampiros Mortei, onde ele libertaria Lúcifer e o Mortei ajudaria ele a rechaçar todos os demônios que estavam tentando ali matar os seus celestiais, pois eles haviam sido pegos numa emboscada. Então, com esse pacto, eles conseguiram vencer, mas aí a um alto custo, e os jogadores ficam sabendo disso através da Celestial, que chega ali com eles com essa informação, né? Eles então encontram uma escola, entram nessa escola e descobrem que no teatro dessa escola, escondido, está um celestial, mas ele é um celestial caído, suas asas são negras, sua aparência é deturpada como a de um demônio, e eles vão para cima do celestial, pois ele está com uma garota ali, ele está na frente de uma garota. Eles atacam esse celestial e a garota incrivelmente grita para eles não fazerem isso, pois tudo que ele estava fazendo era proteger a garota. Há uma discussão ali sobre o que fazer, eles acabam assustando o celestial e o celestial foge. Então eles pegam a garota e depois encontram um homem que também estava por lá procurando pela garota e voltam para a cabana ali do velho, para a casa do velho, terminando o nosso capítulo 10. Bom, gente, eu fiz aqui um resumo de 10 sessões, né, bem rapidamente. Eu quis entrar ali em alguns detalhes, eu poderia ser mais rápido, mas é bom entrar em alguns detalhes às vezes. Eu acho que eu vou fazer vídeos assim, de 10 em 10, ou se eu conseguir fazer vídeos de 20 minutos aí, com um pouquinho mais assim de informações, eu também farei, tá bom? Agora que chegamos até aqui, eu vou pedir para vocês deixarem um like aí embaixo. Não custa nada para vocês e faz uma enorme diferença para mim, beleza? Compartilhar o vídeo se puderem, nos seguirem aí na nossa página no Facebook, no Instagram e nos acompanhar lá na Twitch, onde a gente vai estar fazendo aí as transmissões do RPG Lords of Shadow toda terça-feira e um novo RPG aí que eu vou transmitir também quartas-feiras, às vezes terça-feira, vai depender demais. E é isso, galera, muito obrigado para quem seguiu, para quem chegou até aqui, muito obrigado, um beijo no coração de todos e até a próxima.